É difícil, em primeiro lugar, entendermos que a perda é algo que nos incomoda. Quando você tem alguma coisa e perde, você não dorme direito, você não come direito, não raciocina direito, não vive direito. Se tem alguma coisa de valor nas suas mãos, ou sob sua responsabilidade, e chega a perder, você sabe quanto isso dói e quanto isso te inquieta. Até nós tentarmos explicar e para nós mesmos tentarmos nos conformar com isso, vai tempo. A Bíblia diz em Lucas 15 que alguém perdeu uma moeda, não dormiu, limpou a casa, colocou a cadeira em cima da mesa, levantou as camas até achar a dracma. Quando acha a moeda, dá uma festa, de tão importante que era aquela dracma. Imagina que nós temos coisas importantíssimas na vida, ou tivemos na nossa história, e muita gente já perdeu, e não sabe o que fazer com a perda. Tem gente que já não sorri mais, não tem mais alegria no sorrir. Tem gente que já não tem mais vontade de viver. Tem gente que não tem mais forças para caminhar. Tem gente que não consegue mais encarar a vida e desistiu de viver, porque a pressão é tão grande, porque já perdeu algo e não sabe como recuperar. Hoje eu vou te ajudar a entender através desse texto um pouco de como se recupera aquilo que nós já perdemos. Uma certa vez uma jovem mulher, linda, recém-separada, veio me procurar. E quando ela chegou até mim, ela disse: pastor, eu já passei por várias igrejas, e deu o nome de todas elas, e todas elas eu falei com o pastor que eu quero restaurar o meu casamento, eu quero recuperar o que eu perdi. O meu marido foi embora com outra pessoa, vive um outro romance, mas ele me procura sempre e eu sei que foi algo que foi feito para nós. Eu quero ele de volta. Só que eu já vou te avisar, a família do meu ex é toda espírita. Eles fazem sacrifícios, eles frequentam macumbas, eles fazem oferendas, e todo lugar que eu fui pedir oração, nada deu certo, porque eles têm muito poder. Eles invocam as trevas e as coisas acontecem. Eu já vou te avisar para o senhor ficar preparado. Eu olhei para ela e perguntei o seguinte: me diga com sinceridade, irmã, o que é que você sente por ele? E ela disse: não, eu amo. Então eu falei: se você o ama e o quer de volta, eu vou orar aqui e você vai restaurar o seu casamento. Então ela disse: mas e o outro lado? Eu disse: olha, eu não conheço o diabo, não sei como ele trabalha, eu não tenho nada do diabo comigo, eu não tenho nenhuma aliança com ele, eu não conheço os segredos dele, mas eu conheço Jesus. E o Jesus a quem eu conheço é aquele que tem o nome acima de todo nome e que todo diabo deve obediência. O que eu sei é que se você o ama e o quer de volta, eu vou orar e Deus vai te dar a família de volta. Então ela orou comigo em fé, nós ligamos na terra e hoje ela está com a família de volta. Eu estou entrando aqui num texto muito forte, onde se parece mais ou menos com o perfil da nossa sociedade, daquilo que nós vivemos hoje como cultura. Parece que tem pessoas que durante a vida perderam totalmente o rumo, a direção, porque algo aconteceu lá atrás. Existem aquelas que foram torturadas pelos seus pais,
foram tratadas como masmorras, como prisões, carregam isso consigo hoje. Existem aquelas que foram torturadas e violentadas sexualmente pela própria família, e elas perderam a vontade de levantar a cabeça e andar novamente com honra, porque elas não conseguem, simplesmente foram dilaceradas nas emoções. Eu li um artigo onde a filha do presidente da Coreia do Sul se jogou de uma cobertura, e ela deixou um bilhete escrito que ela não suportava aquela vida de fachada, ela não suportava fazer aquela vida de atriz, onde todos os lugares onde o casal presidencial se apresentava, eles eram a família perfeita. E aquilo era uma prisão, e ela se jogou, e ela explodiu no chão, e acabou com a vida dela. Mas hoje eu também me deparo com pessoas que vivem num sistema opressor. Eu também me deparo com gente que faz o que não quer fazer, estão casadas, mas não querem estar casadas. Tem casamentos que, apesar de estarem juntos na mesma casa, estão separados há anos. E eles vivem apenas um proforma para a sociedade entender que eles estão casados. Muita gente já perdeu alguma coisa que o desmotivou ao longo dessa caminhada, ao longo da vida, e eles não conseguem mais acreditar. Eles não têm fé nos seus líderes, não têm fé na igreja, não têm fé na Bíblia, não têm fé na palavra, não têm fé na sociedade. Eles se tornaram anarquistas, revoltosos, porque eles perderam alguma coisa e não conseguiram recuperar mais. Gente, está cheio de gente perdida. Tem gente que, mesmo tendo perdido a vida em todas as instâncias, ou a vontade de viver em todas as instâncias, eu me deparei com uma cena da minha mãe e do meu pai, que foi incrível. Meu pai, quando foi internado, e ele voltou muito debilitado, e ele não queria comer, e minha mãe não sabia o que fazer, e eu não sabia o que fazer, e a gente insistia para ele comer, e ele não comia. Mas presta atenção na psicologia de quem ama. Então minha mãe chegou para ele, depois de nós insistirmos muito, ele estava com anemia e não tinha força, não tinha vontade de comer, e nós não sabíamos. Minha mãe chega para ele e fala assim: bem, o que será de mim se você partir? Se você for embora, quem vai cuidar de mim? Pô, até aí eu estava do lado, né? Eu ia, mãe, cuidarei de você, mas não precisei. E ela já emendou mais uma nele: quem é que vai me aguentar como você aguenta? Quem vai suportar o meu humor como você suporta? Eu preciso de você. Então parece que aquilo foi o ânimo, a injeção que ele precisava, e ele tira forças de onde não tem, e mostra para ela que ele ainda é o herói dela, e vai lá, e de maneira silenciosa, parece que ele fala assim: é verdade, só eu mesmo te aguento, só eu mesmo aguento, e eu vou continuar cuidando de você, não se preocupe. E foi lá e comeu. Eu fiquei observando, tem gente que, mesmo tendo perdido toda a motivação, encontra um jeito de resgatar algo que foi perdido. Meu pai não queria comer mais, e ela encontrou um jeito de resgatar o apetite dele, fazendo chantagem com ela mesma. Eu falo para você, tristeza mesmo que eu sinto, é alguém que já foi, que você já viu, que você já ouviu, que você já percebeu, que você já sentiu, como se fosse o apóstolo Paulo dos nossos dias. Gente que é o apóstolo Paulo escrito dos nossos dias, e eles se transformam no final por causa de uma dor, de uma tragédia, de uma decepção, ou porque perdeu alguma coisa, ele se transforma num Saulo de Tarso antes da estrada de Damasco.
Quando você o conheceu, ele era cheio do fogo, cheio do Espírito, cheio de temor, cheio da palavra, cheio da unção, cheio da graça, cheio do primeiro amor, cheio da presença de Deus, e você ficava impressionado e até queria ser como ele. Depois que ele perdeu alguma coisa, ele é o papel inverso, ele voltou a ser um Saulo de Tarso antes da estrada de Damasco. É triste ver gente desse jeito, que vive assim, porque eles ficam revoltosos, eles ficam críticos, eles ficam azedos, eles ficam magoados com qualquer coisa, eles se tornam inimigos da cruz, porque eles foram decepcionados, ou se decepcionaram com a liderança, com alguém, com pessoas, então eles se tornam arrogantes, blasfemadores e inimigos do bem. E eles prejudicam todo o andamento da casa do Senhor e da obra do Senhor. Eu escrevi uma coisa aqui: muitos estão perdidos hoje porque em algum ponto eles perderam algo valioso e nunca mais encontraram. Talvez perderam o amor de sua vida, talvez perderam o casamento, que era tudo. Talvez perderam o único filho que tinha para as drogas. Talvez perdeu a única filha para alguém que não valia a pena, e ela fugiu de casa, e ela saiu de casa, e ela abandonou tudo. Eu conheci uma pessoa que foi visitar o pai estava internado na UTI, e teve a chance de perdoar o pai. O pai pediu perdão para ela, e ela olhou para o pai e se lembrou de tudo que o pai fez com ela na infância. Ela já era casada, já tinha os seus filhos, família estruturada, bem de vida, mas foi visitar o pai horas antes dele morrer. Então ela sai do quarto e começa a pensar. Começou a pensar para ver se perdoava o pai, porque aquilo foi um choque para ela, aquela conversa ali. E quando ela voltou, o pai deu o último suspiro, olhando para ela, e se foi. Quando eu fui fazer o velório, eu fiquei sabendo da história. Ela disse: minha maior dor é algo que eu poderia ter feito e eu não fiz. Eu perdi a oportunidade e a chance de perdoar meu pai. Ela disse: eu saí do quarto para respirar. Eu chorei um pouco, falei: eu vou perdoar porque é meu pai, mas é muito difícil para mim, o senhor sabe disso. E ela conversou ali, mas quando voltou, ela só deu tempo de ver o pai dar o último suspiro, antes de partir para uma outra vida. Eu também sei e vi pessoas perderem o chamado de Deus, perderam o time. Alguma coisa aconteceu, o orgulho entrou, a revolta invadiu, aquele azedume de certezas, aquela ilusão de justiça própria tomou conta, e eles nunca mais foram usados por Deus. Saíram das igrejas que estavam rebelados, pé de guerra, falando mal, tentando destruir o lugar, e pessoas que nunca mais foram usados pelo Senhor, perderam alguma coisa. Agora, o ideal, que eu creio, é não perder. A Bíblia sempre fala assim, olha, cuida do teu coração, não deixe, não abandone o seu primeiro. Olha aí a Bíblia falando. Por que a Bíblia dá conselhos assim? Porque correr atrás do resultado é pior, gente. O certo é não perder, porque depois que se perde, é muito difícil, fala comigo, de recuperar. Quando se perde a confiança é como um vidro, só o vidraceiro do céu consegue restaurar a confiança.
Leva-se anos para se construir a confiança e apenas alguns minutos para quebrá-la, para perdê-la. É o que a Bíblia nos ensina. O ideal é não perder, porque recuperar exige agora uma ação sobrenatural de Deus. Não acredite naquilo que vem na sua mente, no seu coração, que você resolve na hora que quer, do jeito que quer, não dá tempo, não dá certo. O ideal é você cultivar bem agora, guardar bem agora, ajustar bem agora, resolver bem agora, você controlar, ser equilibrado. O ideal é que nós não percamos o equilíbrio e nem o controle, porque depois que perdemos, é muito difícil restaurar. Conto a vocês de um casal que ele tratava muito mal a sua esposa. Depois de muitos anos, ela engordou muito, ela teve os filhos, engordou, e ele começou a compará-la com outras mulheres, e ela ficava muito ferida, muito machucada. Um dia ela arrumou um emprego, e mesmo naquele peso onde o marido não gostava e criticava muito e falava muito, e o desrespeito foi tão grande que eles começaram a se tratar também aos palavrões, quando se irritavam um com o outro. Aconteceu que um dia, ela encontrou alguém no trabalho, que se impressionou com ela, e a elogiava do jeito que ela era. Conseguiu ver coisas nela, dotes nela, adjetivos nela, que o marido há muito tempo não via mais. Então um dia, ele assistindo o jogo do seu time preferido, eu vou pular o time aqui, porque senão vocês vão falar que é perseguição, tá? Vou pular. Ele querendo ver, e ela se arrumou toda, chegou na frente dele, com um vestido da cor que o time dele estava jogando contra. Ele brincando, mas estupidamente, falou assim: tire essa roupa aí, desse time porcaria, babá. E então, logo em seguida, do lado do sofá onde ele estava assistindo, tinha uma mala preparada. Ela pegou a mala e pôs na frente dele, entre ele e a TV. E ele olhou, levou um choque e falou: o que é isso? Ela disse: eu não te amo mais, estou indo embora para nunca mais voltar. Mas espera aí, você não falou nada comigo, você nem me avisou. Ele disse: você nunca mais quis conversar comigo, e agora quem não quer sou eu. Aquele homem veio atrás de mim, implorou, ele ajoelhou aos pés dela, ele parou de assistir o jogo na hora, fanático por futebol, aí ele deixou o jogo de lado, se jogou, chorou, falou: não, eu brinco com você, não era verdade. E ela disse: cansei, estou indo embora para nunca mais voltar. Veio atrás de mim, fui com ele até ela, e ela na frente dele disse: eu encontrei alguém que me ama do jeito que eu sou, e eu vou me tornar para ele uma miss, porque ele me ama assim como você me despreza. O ideal é não perder, porque para correr atrás, eu tenho um ditado que eu uso muito nos casamentos: só se conhece o valor da água quando a fonte seca. Você só descobre o valor de alguém quando perde. Em alguns casos dá para recuperar, mas a grande maioria não dá. E como é que se recupera? Só se tiver uma ação sobrenatural do Deus dos milagres. Vamos para o texto então. Primeiro, por que alguém começa a perder algo? Fala assim: porque começa a perder a visão. O grande segredo de alguém que conquista algo é ver
o que aquele que foi conquistado não consegue ver. Tem gente que quando tem olhos avisados, perceptíveis, ouvidos prontos, mente completamente aberta, consegue ver coisas, consegue ver negócios, consegue ver prosperidade, onde todo mundo só vê tragédia. Ó a sabedoria falando. Faz assim, ó. Pega. Célio, não é para matar mosquito, é assim, pega. Aí, o Célio estava matando mosquito. Ó, recebe aí. Olha o que eu estou falando. Sabe por que você perdeu algumas coisas? Porque alguém viu mais valor naquilo que você não estava dando valor. E ele pensou em como tirar isso de você. Você só acordou quando você perdeu. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, tudinho a ver com você. Aí você vai dizer assim, você quer dizer que eu não sabia o que estava fazendo? Assim, você não soube há muito tempo. Esse material aqui quase foi embora, é ou não é? Alguém viu, ficou de olho naquilo que para você ficou corriqueiro. Era tudo muito normal, todo dia a gente se vê. Eu vou elogiar para quê? É obrigação estar assim, estar assado. Você tem que estar assim mesmo. Um dia a Vânia falou assim para mim. Um dia eu olhei, depois que eu perdi meus pais, eu tenho um espelho lá em casa que dá para ver 4 vezes eu. Então, eu cheguei assim, tomei banho, tirei, olhei assim e falei assim, misericórdia. Deus, me liberta desse negócio aqui. Aí, a Vânia um dia brincando comigo, eu falei assim, nossa Deus, não está feia a coisa mesmo para o meu lado aqui, né? E eu lembro que eu estava sofrendo muito por dentro. Então, a Vânia falou assim para mim, eu posso engordar quanto eu quiser, mas se você engordar, eu largo de você. Você está ouvindo? E aquele dia eu lembrei que ela falou isso, mas eu estava só o osso e tentando arrachar onde estava a pele. Falei, estou garantido. Esses dias eu olhei no espelho de novo assim, nossa Deus, que bela espécime de homem tem aqui, hein? O senhor é bom mesmo, hein? Fator emocional pesa no nosso dia a dia. Se você não souber lidar com isso, você pode perder oportunidades. Presta atenção no que eu vou te falar. Tudo começa com a visão. Os discípulos falaram assim, Senhor, Eliseu, está muito apertado aqui. Nós estamos precisando ampliar a tenda. Ampliar a tenda é ampliar o conhecimento, ampliar o alcance, ampliar a nossa visão. Sabe o que aqui a Bíblia está dizendo? Para você não perder algo precioso, você precisa enxergar mais longe do que o outro. Tem gente que está perdendo o emprego, porque quem chegou enxerga mais longe. A gente chama isso de capacidade, ele é mais inteligente, ele é mais aplicado, ele é mais dedicado, ele é mais estudado. Tá bom, dê o nome que você quiser, mas ele enxergou esse seu emprego que está tomando o seu lugar, ele é mais capacitado porque ele enxerga mais longe que você. Tem gente que está perdendo a namorada para outro. Não é porque deixou de fazer o que deveria só, é porque o outro faz o que você não faz. Porque tudo começa com a visão. Vira para alguém que está do seu lado e vê se ele enxerga bem. Não fala nada, só vê. Se você ri é porque não enxerga, tá bom? Nós temos que ter um plano para executar a visão. O que eles falaram? Falaram assim, Eliseu, vamos fazer o seguinte, todos nós vamos cortar uma viga. Fala, cada um faz a sua parte. E agora, olha só o plano para executar a visão. E todos juntos vamos edificar.
Veja, podemos perder as coisas quando alguém não faz a sua. Vira para alguém que está do seu lado e fala: ixi, essa foi no olho. Fala assim: pode pôr a mão no olho que foi no olho. Foi no seu, não foi no meu não. Você está falhando em executar a sua parte? Não espere coisa boa. Fala assim: uau. Fala: Deus te ama muito. Fala para alguém do seu lado: Deus te ama muito, hein? Fala assim: Ele só fala com você. Aí ele vai reclamar porque outro deu em cima da mulher dele. Mas ele só fala que ela é gorda, que ela só dorme, que ela não faz nada, que ela só come, que ela só dá gasto, que ela só dá problema. Só que outro vai olhar para ela e falar assim: eu preciso de gente saudável do meu lado. E você é a pessoa que eu vejo que tem, que meus olhos gostam, que eu gosto, você tem tudo que eu gosto. Aí, não deixe chegar nesse tempo, porque aí o estrago está feito. Cada um deve fazer a sua. Eu vejo minha mulher sofrendo, ela quer se jogar do 20º andar, e não sei o quê, e eu falo: por que você quer se jogar? E ela fala: se não fizer o bolo, Floresta Negra, eu vou me jogar. Eu falo: então desce que eu vou fazer. Por que eu vou deixar ela se jogar? Cada um deve fazer a sua. Aí eles falam assim: mas pastor, e se eu não souber fazer? Então deixa jogar, ué. Deixa ela pular, dá um paraquedas. Mas aquilo que depende de você e você pode, não espere acontecer o pior. Porque para recuperar, vai precisar da ajuda de Deus. Olha lá, eles foram. Fala: eles foram. Muito bem, eles foram, que legal. Mas Eliseu era o pastor deles. E o pastor deles pegou na madeira, pegou no machado, cortou a árvore, carregou a árvore, sim ou não? Fala: não. Diga assim: só foi com eles. Tem gente que quer ter mais visão que o pastor. Tem gente que chega para o pastor: eu arrumei uma vila inteira para o senhor visitar. O senhor vai visitar lá todo dia, toda hora, tem gente querendo visita. Ele mesmo não vai. Ela mesmo não vai, mas eles ficam montando estratégias, eles têm revelações, sonhos, tudo para o pastor fazer, para ninguém fazer. A Bíblia diz aqui que cada um na igreja faz a sua parte, e o pastor faz o quê? Orienta, direciona, vai junto, acompanha. Porque o pastor fala assim comigo: tem visão. Um dia, vocês vão entender isso. A Sara pequena, tamanho dessas crianças aí, só falava assim: papai, vamos andar de pedalinho, Eu andava de pedalinho, ia lá no meio com ela, e voltava, e ela... E punha a mão na água, e punha o pé na água, e o pedalinho vai, vum, vum, vum. Vão de novo. Espera aí, tem gente que é igual a Sara quando era criança, só quer andar de pedalinho, mas não dá uma pedalada. Só faz a gente pedalar. Tem gente que quer que a igreja cresça, mas não se envolve, não faz nada. Tem gente que reclama do departamento infantil, mas não ajuda. Tem gente que reclama da intercessão, mas nunca vem interceder. Tem gente que reclama da recepção. A recepção não abraça, não beija, não tira o sapato, não lambe o pé, então, mas nunca vem lamber o pé de ninguém. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: eu estou até com dó de você. Diga: Deus marcou um encontro com você. Deus marcou um encontro. Não há plano e nem visão que funcione, fala comigo, sem liderança. Sabe por que a coisa ali foi resolvida? Fala assim: porque Eliseu estava lá. Cuidado com os ministérios que se levantam aqui e fala assim: todo mundo manda, todo mundo é cacique.
Daqui a pouco você vai ver um cacique, o outro com flecha, o outro com flecha maior, o outro maior, e vocês vão ver o que vai dar. Quando não há sábia liderança, o povo se perde. Quando só tem cacique e não tem índio, vocês vão ver quando der a primeira briga. O primeiro não concordo. Deus estabeleceu a hierarquia. Ele é fala, Senhor. Fala, Ele é soberano. Quem quis bater de frente com Ele, sabe o que Ele fez? Tirou de lá. Vocês têm que se organizar. Só há prosperidade, só há negócio de sucesso, só há conquistas, quando estamos debaixo de uma autoridade, de uma submissão, gente. Não sou eu que apareço, não sou eu que brilho, que cresço. O brilho é aquele que é chamado a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar num lugar, e a pessoa que me antecedeu era muito ruim para pregar. E aquele dia disseram o seguinte: nós não temos mais tempo, Rinaldo, você não se importa de ser outro dia? Eu falei, não, está tudo certo. E eu fiquei lá para ouvi-lo. Eu tive dó dele, mas dentro de mim, eu ficava falando assim, eu tinha que estar lá, eu tinha que pregar. Eu achava que o brilho era eu que era a estrela do lugar. Eu falava comigo mesmo, se fosse eu não faria esse tipo de culto. Foi horrível. Mas eu não sabia que eu estava sendo, fala comigo, ensinado, discipulado, disciplinado. Deus queria que eu ouvisse alguém que mal sabia falar ou interpretar a Bíblia, para ele me descer do pedestal que eu estava, porque eu achava que eu era mais do que os outros. A liderança vem dele, ele brilha, ele manda, e se você e eu tivermos juízo, nós obedecemos. Amém? Fala, nossa, mais uma para você aí carregar. É isso. As pessoas falam, não é o pastor que tem que fazer tudo. Não, cada um faz a sua parte. E a Bíblia diz no capítulo 6, verso 5, que temos todos o poder para executar a missão. Qual que é o poder? Fala, o machado. Temos o planejamento, temos a visão, falta isso, falta aquilo, temos o planejamento, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Agora precisamos do quê? Do poder para executar. Como é que eu corto aquelas madeiras? Naquele tempo não tinha serra elétrica, era no muque, no machado. Por isso que ele dava machadada errada na árvore, de tão cansado, dependendo do tamanho, da grossura da árvore, da dureza dela. O que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Deus sempre nos dá poder para executar a missão que Ele nos deu, ou aquela que Ele deu a você como visão. Às vezes você tem estratégias para ir aí fora, para fazer, mas você quer que outro faça. Deus deu a você. Vai fazer que outros chegarão para ver. Um dia falaram para John Wesley, meu amigão do peito, falaram assim para ele, me diga, como é que você consegue reunir, num tempo de trevas espirituais, quase 5.000 pessoas, para te ouvir pregar sem microfone, na janela da sua casa, porque ele abria a janela às 4:30, 5 horas da manhã, abria a Bíblia, todo mundo dormindo, ele começava a pregar. As pessoas começavam a abrir as janelas e ouvir a pregação. Ele disse, eu aprendi um segredo, eu me deixo queimar, e as pessoas que se aproximam vêm para ver o que está acontecendo, e elas acabam sendo queimadas também. Louvado seja Deus. Deus nos dá o poder para largar a tenda,
o poder para fazer o ministério andar, o poder para fazer a igreja andar, o poder para fazer a obra, o poder para cumprir o chamado, o poder para vivermos bem em família. Deus nos dá o machado, o poder para sermos bem-sucedidos fora da igreja, no nosso ambiente profissional, poder para sairmos bem nas partes onde nós somos desafiados aí fora. Deus nos dá o poder é o machado, e Deus nos dá a capacidade, o talento, o dom, a liderança. Ele nos dá tudo o que precisamos. Ele nos dá o poder de não ficarmos enfurnados dentro de um quarto, adoecidos e tendo a alma sangrando o tempo todo por causa das coisas que levantam contra nós. Deus nos dá o machado. Sou eu quem direciono as coisas. Deus me dá o poder, me dá a autoridade. Eu sou aquele que recebo de Deus o machado para fazer a obra. Ele não vai fazer a obra, Ele vai te dar o machado, e você faz a obra. Um dia eu fui chamado por Deus, eu não sabia o que era isso, eu tive uma ideia. Vamos fazer um piquenique cristão. Como assim um piquenique? Nós tínhamos muitas meninas que ficavam atrás da gente depois dos treinos. Eu já era noivo da Vânia. E no meu time tinha vários convertidos, que eu falei assim, vamos fazer um encontro? Vamos. Só que todo mundo pensou que o encontro era bacanal. Era um encontro para perversidade. Falei assim, vamos fazer um tipo de um piquenique, todo mundo leva o que comer, a gente vai para o clube lá, da Home e tal. Gente, nós fomos lá em quase 50 pessoas, tudo jovens. Os que não eram jovens eram minha mãe, meus tios, e pronto. Fomos lá, as meninas lá, todo mundo, coloquei todo mundo em roda, assim, nos eucaliptos, à beira do lago, e eu comecei a pregar Jesus. Um olhava para o outro olhava para um, falei, o que nós estamos fazendo aqui? Que encontro é esse? Essa moçada toda, cheia de vigor, testosterona no teto da árvore. O que a gente está fazendo aqui com uma Bíblia na mão? E de repente o mover de Deus veio sobre todos eles. E todo mundo, depois eu desapareci. Eu comecei a falar e eu desapareci. Eu continuei falando, mas eu desapareci. E ali, as pessoas, quando eu despertei, eu não sei quanto tempo levou, as pessoas estavam chorando. Eu falei, mas o que aconteceu aqui? E eu estava com a Bíblia na mão, nós estávamos ajoelhados, sentados ali, e as pessoas chorando. Então minha mãe falava assim no meu ouvido, filho, agora fala para eles aceitarem Jesus. E eu falei, o que é aceitar Jesus? E ela foi me ensinando, eu falei, mãe, faz aí o que é isso? Eu não sei o que é isso. Então essa que é hoje a pastora Leila, foi a primeira que se converteu naquele dia, que levantou a mão. Depois foi a Andréia, e foram as pessoas se convertendo, aceitando Jesus. Aquelas meninas que aceitaram nossos convites de jogadores de futebol para uma festa, acabaram convertidas, porque Deus dá o poder para você edificar. Deus dá o machado, você vai ter que saber usar bem o machado. Quando você usar bem o machado, você vai edificar a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus nos dá o poder para fazer a sua obra. Naquele tempo eu mal conhecia Jesus, eu não sabia das coisas e as pessoas choravam. Hoje eu conheço, hoje eu prego, hoje eu leio, hoje eu estudo, hoje eu sou um super teólogo e ninguém chora. Naquele dia eu falei 15 minutos, foi suficiente para converter os corações. Hoje eu falo 5 horas e vocês saem confusos ainda. Aí eu falei para Deus, Deus, está faltando machado. Eu estou precisando de machado. É só para você entender que ninguém é supremo, super-homem no reino. A Bíblia diz no verso 6 que todo mundo sabe onde perdeu o seu machado. Quando caiu o machado, ele foi direto para quem? Fala, para o homem de Deus. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente vai para a vizinha. Deu ruim.
Tudo que sua vida estava escondida, você soltou para ela, agora a galera toda do WhatsApp sabe. Deu ruim. Ah, eu precisava falar. Pronto, você conseguiu falar, não só para uma, mas para a torcida do Corinthians e do Flamengo inteira. Saiu o seu nome em todos os lugares. Ah, foi no cabeleireiro, foi na manicure. Ó, gente, cuidado com manicure. Olha lá. Cuidado com manicure. Manicure faz o papel. O manicure fica só ouvindo. O que você faz na vida? Pronto. Só uma pergunta. Vai embora. Tome cuidado quando você vai no cabeleireiro, que você fica 5 horas lá para uma festa de meia hora. Porque lá sai de tudo. Trate as suas coisas no lugar certo. Resolva os problemas de você com o seu marido dentro de casa, de preferência não na frente dos filhos, no quarto trancado. Se sair só um de lá, pelo menos nós sabemos quem foi que matou. Estou dizendo. Você tem que aprender a resolver os seus problemas no lugar certo. Problema dele, falta de machado, falta de unção, falta de poder. Quem que ele tem que procurar? Deus. Foi lá. Agora diga assim, todo mundo sabe onde perdeu o seu machado. Ah, eu não lembro onde eu caí. Lembra sim. Eliseu falou, onde caiu? Ele falou assim, ali. Eu e você sabemos onde caímos. Eu e você sabemos onde perdemos o machado e por que não temos mais poder. Eu e você sabemos exatamente o lugar, o dia, a hora, o jeito. Vira para alguém que está do seu lado e fala, eu estou com dó de você. Fala, eu só vou ficar mais um pouco, por respeito, mas eu estou com muito dó de você. Ai, meu Deus do céu. Ai, quem perdeu sabe onde perdeu. Quando se perde o poder de Deus, duas coisas acontecem. A primeira delas, ou você abandona a obra, como muita gente faz, sai da igreja e vai para o mundo, ou então você vai na presença de Deus, pede ajuda para recuperar o que perdeu. Pode ver que tem gente que não tem mais jeito. Você encontra com ele, dá até dó do coitado. Mas ele não volta. Ele não volta. Tem outros que quando você fala com ele, o coração é compungido. E ele se refaz. Ele joga fora o seu orgulho no chão. E ele fala, tem jeito? Então tem. O Senhor ainda dá tempo para você. Volta. E ele volta. Então você cobre na vida dele uma multidão de pecados. Louvado seja Deus. Ele conseguiu recuperar o que se perdeu. Como se recupera o que se perdeu? Como? Primeiro, gente, se preocupando com o dono da obra. Não olhando para si mesmo, olhando para o prejuízo que você causou. De novo, presta atenção. Esses dias eu fui visitar uma pessoa que teve um AVC. Alguém que eu amo muito e saiu há muito tempo já da nossa igreja. Só que quando ele saiu, ele deixou um buraco, um rombo, uma falha, deixou a igreja faltando. Se bobear, até hoje ninguém tomou lugar ainda. Se bobear. Quando eu olhei para aquela pessoa que a gente ama muito, eu abençoei, agradeci pelo tempo que nós tivemos juntos, há muito tempo atrás, orei com eles, mas eu fiquei, quando eu voltei, eu falei para a Vânia, viu o fim de quem fere a obra de Deus? Gente, se você perder o que Deus te deu, você não encontra em lugar nenhum, porque só Ele pode te dar de volta. Só Ele, e é difícil
quando nós temos que voltar e o nosso orgulho tem que ir lá embaixo. É difícil, porque é uma muralha que se levanta. É muito difícil. Primeiro você tem que pensar no Deus da obra. Quem era o dono daquele machado? Ele falou assim: ai, meu Senhor, era emprestado. Claro que é emprestado. O poder que Deus te dá é dele. Você vai usar, tem que usar bem para não perder. Você só recupera esse poder se for ele que vai te dar de volta. É ele. Por que foi ele? Porque Eliseu não tocou na água. Eliseu não fez nada, ele jogou só uma vara lá, e o machado fala, flutuou. Presta atenção, fala, de encontro a quem perdeu. Poderia ir para a mão de Eliseu, não, foi para a mão de quem perdeu. Ele flutuou. Ou seja, tem muita gente até hoje dizendo, ai Senhor meu, perdi o machado, perdi a autoridade, eu era um apóstolo Paulo em vida, eu era alguém que expulsava demônio, eu era atuante na obra, eu cantava, o fogo descia, eu louvava, o céu se abria, eu orava e o povo caía, eu fazia e acontecia, e hoje eu sou um perseguidor, hoje eu sou um crítico, hoje eu sou alguém contumaz, que se levanta contra qualquer coisa de Deus, de igreja, porque eu sei, já passei por lá, sei que nada adianta, e eu vou dizer a você, perdeu o machado, precisa recuperar o que perdeu. Tem que se preocupar com o dono da obra, senão não tem o machado de volta. A maioria das pessoas que saem da obra, que abandonam a obra, ou que por qualquer motivo perderam a oportunidade de se manter em Deus, eles pensam só em si mesmos, eles vão começar a estudar, eles vão começar a ganhar dinheiro, eles vão começar a viver longe de Deus e provar que ele pode viver sem igreja, sem Deus, sem comunhão, sem o Espírito Santo, sem os anjos. Eles vão tentar buscar Deus do jeito deles dentro da própria casa, e vão dizer que não precisa ir para a igreja. Ele é um desigrejado, ele revolta-se contra o sistema, ele fala, ele posta coisas contra a palavra, contra Deus, contra a igreja, contra a comunhão, e ele não sabe que só o dono do machado é que pode devolver o machado a ele. Por isso tem gente que fala, olha, eu estou tão fraco, eu já vivi tanto, eu já fiz tanto, eu já toquei tanto, eu já fui de madrugada, eu já segui, fui para monte, eu já fiz vigílias, eu já orei, eu já fui cheio do Espírito, já fui batizado, os dons todos operavam em mim, os 9, eu descobri mais 10 que Paulo não tinha, até isso eu tenho, eu tinha graça, eu tinha isso, eu tinha tudo, e hoje eu não quero mais essa vida com Deus. Não é que você não quer, é que o dono do machado não quer te devolver o machado. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, agora você não sai daqui, pode aguentar. Segundo ponto como é que eu posso recuperar o que se perdeu? Se responsabilizando pela perda do machado. Para de culpar o outro. Foi Betseba que me tentou, foi Eva que me tentou. Para! A realidade foi que você caiu. O que veio, por quê, é outra conversa. A realidade é que você perdeu o machado. Ele não estava bem firme, é você que não olhou. O cabo estava meio solto, é você que não cuidou. Você sabia a obra que tinha que fazer. A preparação é sua. Deus te dá a condição. Quando eu me responsabilizo, eu tenho, igual Davi. Chega Davi aqui, o profeta fala, você fez isso. Ele podia falar, mas essa mulher é a Miss Deserto, a Miss Israel, você não sabe como é. Não! A Bíblia diz que ele se prostra, ele cai prostrado para frente, prostrado, e ele diz, pequei contra o céu, contra o Senhor. Fala assim, se responsabilizar é um caminho para receber de volta o que se perdeu.
Em terceiro lugar, é se importando com a conclusão da obra. Tipo, como eu deixei a obra de Deus? Meu Deus, eu não posso. Eu me importo com a casa do Senhor, eu me importo com a obra do Senhor, eu me importo com o reino dEle, eu me importo com a obra dEle, amém? Se importando, como é que eu recebo isso de volta, o que eu perdi? Fala, se preocupando com o dono do machado. Segundo, se responsabilizando pela perda. E terceiro, se importando com a conclusão da obra. Quando eu falo assim para os músicos, cadê as músicas que vocês compõem sozinhos em casa? Cadê? Quando eu falo assim com o pessoal, os jovens, cadê os planos que Deus deu a vocês? Meu Deus, um dia eu criança, jogando taco, eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas no meu tempo a gente era feliz, a gente jogava taco e não ficava no ficando vesgo até hoje, fica vesgo de tanto telefone. No meu tempo a gente jogava taco, dava tacada na perna, descalço, saía a ponta do dedão, e a gente corria com sangue pulando. Hoje a criança, o que aconteceu? O dedo enrugou! Aquele tempo a gente andava sem tampa no dedo. E o que aconteceu? Nada não, jogando taco ali. Jogando taco, eu vi o sol mudou, as nuvens, saiu uns raios assim, tudo colorido, no cor diferente, um alaranjado. Eu falei assim, para todo mundo, vamos sentar aqui. Aí sentaram, falei, o que foi, Rinaldo? Eles falavam Rinaldinho para mim. O que foi, Rinaldinho? Fica todo mundo quieto, porque Jesus está voltando. Um ficou olhando para o outro, Jesus está voltando. Todo mundo parou de jogar taco, Jesus está voltando. Aí passou uns 15 minutos, ele não vai voltar, vamos jogar. Gente, na maior naturalidade, é sério. Sentamos, acho que não vai voltar não, vamos voltar a jogar taco. Aí todo mundo ficou naquilo, e dali saiu alguém que se salvou em Cristo, que depois nós evangelizamos. Mas uma coisa simples, se preocupe com a conclusão da obra. Agora o verso 6 diz assim, onde caiu o seu machado? Fala comigo, onde caiu o seu machado? Gente, eu só tenho 3 minutos, onde caiu o seu machado? Eu ouvi o aí, anjo, R$2.000, porque o irmão teve a sensibilidade, prover para ele R$2.000, bota na minha conta aí, vamos lá, o que o senhor ia dar de 10 para mim, dá 2 para ele lá, obrigado. Ele falou, tudo certo, Eric, recebe aí. Olha só, quando caiu o seu machado? Foi no meio da sua dor? Você achou, olha, quer saber, eu não quero mais nada. Olha, quer saber, estão tirando sarro de mim lá no grupo, eu não vou me envolver com mais nada. Uhul! A perseguição no tempo de Davi era leão, urso. Eu matei o leão e o urso e vou enfrentar um gigante de 4 metros. Esses eram os desafios. O nosso desafio é um pouco diferente. Qual que é? É falar do outro no WhatsApp. É postar foto que a gente não gosta, a gente se sente magoado. Eu magoei. Que desafio gigante. É olhar para a postagem política lá e dar uma cutucadinha, uma indiretazinha, isso aqui foi para mim, eu vou dar a resposta para ela. Olha o desafio que a gente tem. No tempo bíblico era enfrentar leão e urso, hoje é correr de barata e pernilongo. Põe seu filho para matar uma barata, ele, eu tenho nojo. Mas quem falou se você tem que ter nojo ou não? Você não é o homem da casa? Vai lá você que está acostumado a lidar, limpar sujeira e mata aquela barata lá. Porque a Bíblia está escrito que você tem que ser submissa, vai. Vai vendo aí. Fala para mim, apareceu uma perereca na sua casa agora. Ai, coisa gelada! Meu Deus! Ai, será que não traz doença? Traz na sua cabeça. E se aparecer um rato?
Oi, tem gente querendo subir na cadeira já. De medo do rato, porque... E a hora que ele fica fazendo assim... O dentinho batendo assim... É um monstro, isso é um monstro. Deve ser exterminado. Olha a nossa geração Nutella fraca. Geração que não rompe. Onde é que caiu o seu machado? Foi quando a gente não se perdoou. Foi quando a gente brigou. Foi quando eu falei para o meu namorado, quer saber, vamos viver uma vida de casado. E a gente não falta nos cultos, aí ninguém pega no nosso pé. Ninguém sabe. Você não vai ser meu namorado, você vai ser meu namorido. E a gente vai namoridar. Ninguém vai saber mesmo. Onde foi que você perdeu o seu machado? Quando? Você sabe dizer? Foi quando você quis ser maior que Jesus Cristo e brilhar mais do que Ele. Foi aí que você perdeu. Lúcifer perdeu assim. A Bíblia diz como se recupera o machado. Fala assim comigo, voltando para a cruz. Por que voltando para a cruz? Como é isso? Eliseu joga um pedaço de pau e faz flutuar a dureza do ferro. Sabe, a Bíblia diz que o homem é como um ferro, que o ferro com ferro se afia. O rosto do homem, o espírito do homem, você só consegue moldar ele com outra pancada. É muita pressão. Mas só que a única coisa que levantou o machado foi um lenho. Foi a cruz. Foi a cruz que se ergueu para tirar os nossos pecados. Gente endurecida como eu, só pôde ser alcançado por Deus por causa da cruz que foi erguida no nosso meio. Eu fui alcançado por Deus em Cristo, na cruz do Calvário. Só voltando para a cruz você recupera. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: lá onde você errou, volta lá e conserta. Não, agora estou em Cristo, nova criatura. Não, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram para a salvação. Para relacionamento, não. Você machucou lá atrás, vai lá e conserta. Agora você é de Cristo. Qual é o problema? Não, mas é muita humilhação. Então você não é de Cristo, você é de você. Se você for de Cristo, não tem pessoa mais humilde que Ele. Fala assim comigo, fala Deus. Não dá para falar mais, tem que terminar.